Resolução da FUVEST 2024 aqui no Estudateca. Aqui, nesse vídeo, a gente vai resolver a questão 12 da prova Z, beleza? E ela diz o seguinte: o gráfico a seguir ilustra o perfil de digestão de 4 substâncias no organismo humano, de acordo com a variação do pH. A análise dos dados permite concluir que... Então, primeiro vamos dar uma olhada no gráfico, depois vamos olhar as alternativas, tá? Quando a gente tiver um gráfico para analisar uma questão, sempre vamos olhar o título, que ele meio que entregou aqui no começo do enunciado, e também os eixos, né? Então, você tem aqui no eixo Y a porcentagem de material não digerido, ou seja, aqui em cima, se está em 100 é porque o material não foi digerido, e quanto mais para baixo, mais digerido ele foi, né? E aqui eu tenho o pH, que é uma escala que mede a acidez ou a alcalinidade de uma substância ou de um meio, beleza? Sendo que abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino ou básico e 7 é neutro, legal? Então, por exemplo, a curva 1 aqui mostra que a substância no pH 1 ela não foi muito digerida, né? Mas que conforme eu me aproximo aqui do pH 2 e 3, essa substância foi mais digerida, ela foi digerida num meio ácido, beleza? E aí, relacionando tudo isso um pouco com o sistema digestório, a gente costuma estudar que ao longo do tubo digestório, ou seja, da boca até o ânus, você vai ter a digestão ocorrendo em diferentes pHs por ação de diferentes enzimas e que vão digerir substâncias diferentes. Por exemplo, a boca ela tem um pH neutro ali próximo do 7 e vai ter digestão de carboidrato, como por exemplo o amido. Já no estômago o pH é ácido, vai ter digestão de proteína principalmente. E lá no intestino o pH é alcalino, ele é acima de 7, vai ter digestão de carboidrato, de lipídio e também de proteína. Vai ter um pouco de tudo, né? Lembrando um pouco disso, vamos analisar as alternativas. Então, a digestão da substância 1 é feita por amilases presentes no duodeno. Então, só para a gente lembrar, amilase é um tipo de enzima que digere amido, tá? E duodeno é a porção inicial do intestino delgado. Então, a gente está falando de intestino. A substância 1, ela está sendo digerida aqui, como a gente já comentou, num pH ácido, beleza? O pH aqui é ácido. E lá no duodeno, eu vou ter amilases? Vou ter. Posso ter amilase pancreática lá no intestino. Mas isso não pode estar ocorrendo no duodeno, ou seja, no intestino, porque o intestino tem pH básico acima de 7. Tá? E a substância não está sendo digerida num pH bem ácido, bem abaixo de 7. Então não pode ser A. B. Digestão da substância 2 é feita por lipases presentes na boca. Bom, as lipases elas vão estar presentes no intestino, mas não na boca. Na boca você vai ter enzimas que vão digerir carboidratos. A pitialina, né, também conhecida como amilase salivar, é o grande exemplo. Então, a substância 2 ela não pode estar sendo digerida por lipases presentes na boca, porque na boca eu não vou ter lipase. E também porque a substância 2 ela vai ter a digestão ocorrendo aqui num pH entre o 4 e o 6, ou seja, um pH mais puxado para o ácido, que não é o que a gente encontra na boca. Na boca o pH é mais neutro. C. A substância 3 é um amido digerido por amilases presentes na boca. Bom, eu já comentei algumas vezes que a amilase digere amido e que eu vou encontrar amilase na boca, que é o que a gente chama de amilase salivar. Tem outra amilase, que é a pancreática, que está no intestino, mas eu também tenho uma amilase que vai digerir amido na boca. E a substância 3, você vê que ela está agindo aqui principalmente no entorno de um pH 7, que é um pH neutro. Então, é um pH que a gente encontra na boca. Por isso que essa daqui é o nosso gabarito, beleza? Você vai ter a substância 3, podendo ser um amido digerido por amilases na boca. Agora, vamos ver por que as outras estão incorretas. A substância 4 é uma proteína digerida pela bile no estômago. Bom, a bile é uma substância produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e que é jogada no intestino, mas que ela não digere nada, tá? Ela não é uma enzima, ela não vai servir para digerir nada. Ela vai auxiliar a digestão de gorduras, porque ela emulsifica a gordura, né? Ela vai formar ali
De grosso modo, a gente pode dizer que ela vai formar bolinhas menores de gordura, aumentando a superfície de contato da gordura e facilitando a ação das enzimas que vão digerir a gordura, que são as lipases, beleza? Então, se alguma alternativa falar que a bile digere alguma coisa, tá errado de cara, né? Como é esse caso aqui. E por fim, a E diz que substâncias 1, 2 e 3 são digeridas efetivamente na boca, no estômago e no duodeno, beleza? Bom, a substância 1, como a gente já viu, ela é digerida aqui num pH ácido. E a gente já falou que na boca a gente não tem pH ácido. E aqui ele está falando que a substância 1 seria digerida na boca, o que não é possível, já que a boca não tem pH ácido, certo? Então a gente pode eliminar também a E. Certo? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para ter mais conteúdos desse jeito e até mais.